já queria que você que está de pé, né? Abra a sua Bíblia em Marcos. Marcos 8, do versículo de número 31. Aleluia! Glória a Deus. O Senhor é bom. O Senhor é muito bom. Eu estou muito feliz. Estou alegre. Tenho a certeza que Deus, o nosso Pai, o soberano, está no controle de todas as coisas. Marcos 8, no 31. Glórias a Deus. O Senhor é bom, né? E eu quero agradecer já a Deus pela oportunidade que Ele me dá, né? De falar do seu amor, de falar de tantas coisas boas que o Senhor Jesus tem feito, não somente na minha vida, mas na vida de muitos irmãos que estão juntamente conosco, né? Deus tem abençoado. Eu peço também que Deus abençoe a nossa irmã Nadira, onde ela estiver, né? Foi viajar, e que ela volte em paz e segurança. É o que a gente pede em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Marcos 8, 31 diz assim, ó. Então passou Jesus a ensinar-lhes que era imperioso que o Filho do Homem fosse vítima de muitos sofrimentos, viessem a ser rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Então fosse assassinado para depois de 3 dias ressuscitar. Aqui tem uma palavra que eu fiquei, né? Eu fui atrás. Então passou Jesus a ensinar-lhes que era imperioso. Imperioso, amados, demonstra muita influência. Ou seja, Jesus era um homem na terra muito influente. Então veio essa passagem, né? Então passou Jesus a ensinar-lhe que era imperioso que o Filho do Homem fosse vítima de muito sofrimento e viesse a ser rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Amém? Glória a Deus. Pode tomar teu assento em nome do Senhor Jesus. Amados, eu creio que essa palavra aqui, depois nós vamos lá para o capítulo do versículo 34 em diante. Aqui Jesus se reuniu, né? Todas as vezes quando a gente fala em multidão, a gente fala que Jesus estava sempre no meio de uma grande multidão. Todas as vezes a Bíblia relata várias passagens onde Jesus está no meio de grandes multidões. E aqui fala mais uma vez sobre uma multidão e inclusive fala sobre que estava também os seus discípulos juntamente com ele. Aqui Jesus estava falando as últimas palavras enquanto estava nessa terra. E ele teve essa reunião com essa multidão, ele teve essa reunião com os seus discípulos, e a palavra que eu quero trazer para você nessa noite, ela fala de renúncia, ela fala de uma entrega, ela fala de um sacrifício, e ela fala de uma coragem. Jesus, amados, quando ele ministrava a palavra de Deus sobre a vida de cada um que estava ao seu redor, é o que nós estamos fazendo hoje. Jesus foi crucificado, mas ele ressuscitou e ele está vivo. Ele está no meio de nós. E ele nos deixou para pregarmos a palavra do Senhor. Não é somente eu, como você também, tem pregado a palavra do Senhor. Todas as vezes que eu e você abrimos a nossa boca e falamos de Jesus, nós estamos ministrando a palavra do Senhor. Ser discípulo de Jesus, amados, é o que você está fazendo, é o que eu faço. A cada dia, quando aparece alguém na minha frente, alguém que se aproxima, ou eu mesmo me aproximo, eu tenho falado de Jesus. Esses tempos atrás eu falei para vocês que eu fui fazer uma volta de bicicleta e eu vi uma pessoa fumando maconha. Eu não resisti, eu falei para essa pessoa: escute, Jesus, ele te ama. Eu falei isso aqui para a igreja. E é isso que nós precisamos fazer. Sabe aquela semente de feijão que pega fácil? Muitas vezes a palavra do Senhor, ela não pega muito fácil nas pessoas. Mas o bago de feijão a gente joga e ele dá, né? Então eu levo por esse lado. Todas as vezes quando nós abrimos a nossa boca e falamos de Jesus para alguém, tenha certeza que Jesus, né? Ele vai lá no coração dessa pessoa, porque na verdade quem convence não sou eu, quem convence é o Espírito Santo de Deus. Mas se você é um homem ou uma mulher de Deus, que está na presença do Senhor, ele
Ele quer usar a minha vida, Ele quer usar a tua vida de uma maneira especial, não é verdade? Quem é que trouxe você para a igreja? Talvez você tenha nascido de um berço evangélico, glória a Deus e aleluia por isso, né? Mas muitas pessoas, a maior parte das pessoas, elas vieram do mundo, né? E conheceram Jesus, assim como eu também conhecia Jesus, e vai fazer agora 16 anos, né? Que nós estamos na presença do Pai. Jesus, nessa palavra aqui, ele fala, amados, lá no versículo de número 34, ele diz assim, ó: se alguém desejar seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha após mim. Ou seja, Jesus está falando, né? Aquele que quer seguir a Jesus, que tome a sua cruz e venha após mim. Ou seja, levar a cruz é renunciar às vontades da carne. É o que nós estamos fazendo. Nós estamos renunciando o prazer da carne. No mundo nós estamos renunciando. E aqui Jesus fala de uma maneira simples, Ele estava lá com aquele povo lá e ele falou, ele disse: olha, primeira coisa que eu vou fazer é renunciar. E a primeira coisa que nós fizemos quando nós viemos para Cristo, amado, é nós nos separarmos do pecado. Porque o pecado é que nos afronta, o pecado é que nos tira da presença do Pai. E Jesus falou de uma maneira tranquila, né? Negue-se a si mesmo. Ei, tome a sua cruz, pastor. Tome a sua cruz, Sérgio, na época, e siga-me. Foi o que eu fiz, foi o que você fez. É simples. Jesus estava no meio de uma grande multidão, amados, e juntamente com os seus discípulos, e ele falou sobre essa renúncia. Esse texto tem tudo a ver comigo e tem a ver com você. Renunciar à carne, renunciar ao pecado. Pastor, é fácil? Não é fácil. Você sabe disso. O mundo oferece tantas e tantas coisas boas, né? O diabo, ele nunca vai te dar um mel e só isso, mais nada. Por trás disso tem alguma coisa. Mas o Senhor Jesus não. Ele dá o mel puro para a gente, não é verdade? Ele abençoa a nossa vida, Ele cuida da nossa vida de uma maneira muito boa, por sinal. Amém, amados? Quantas vezes, né, você já ouviu falar sobre levar a cruz, renunciar às vontades da carne para fazer a vontade de Deus? A cruz, ela não é mais pesada que o fardo de pecados que o mundo lança sobre nós. Ou seja, tem um versículo bíblico que fala, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E ali fala do fardo, não é verdade? Se o teu fardo estiver pesado, se o teu fardo estiver pesado, tenha certeza, entregue a vida para Jesus. Esse é um dos versículos mais bonitos que eu acho da Bíblia, porque quando eu me converti, eu abracei esse versículo. Venha da maneira como você estiver, não é verdade? E a gente não vem sem o pecado. Infelizmente a gente vem com os pecados. Mas uma coisa eu quero falar para você nessa noite. O pecado, amados, Jesus carregou lá na cruz, pela minha vida e pela tua vida. A partir do momento quando Jesus começou a expelir aquele sangue vertido lá na cruz do Calvário, os nossos pecados foram perdoados. E nós somos perdoados através do sangue de Jesus, através da confissão de Jesus. Nós temos que nos conscientizar disso. O povo parece que ainda não abriu os olhos. O povo ainda parece que está estagnado. E a Bíblia mesmo diz que nós estamos vivendo momentos difíceis. E é uma grande verdade. Nós estamos vivendo momentos difíceis. Nós, eu digo, não é nós não. Mas o povo que está lá fora está vivendo momentos difíceis. Momentos de sofrimento, de solidão, de angústia. Tantas e tantas pessoas. Eu conheço várias pessoas. Então eu quero dizer para você, amados, quando Jesus falou aqui sobre renúncia, Ele falou no versículo de número, no capítulo 8 e no versículo de 34. Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha após mim. Eu e você, nós aceitamos vir com o Senhor Jesus. E nós vamos vencer. Eu e você vamos vencer. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor
ela não fica parada. A palavra do Senhor, ela se multiplica a cada dia mais e mais na nossa vida. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor, não é verdade? Eu tenho falado aqui muitas e muitas vezes nas orações, amados, vamos ouvir a voz do Senhor, vamos ouvir aquilo que o Senhor, nosso Pai Todo-Poderoso, tem para falar para nossas vidas. Deus, Ele te ama de uma maneira incondicional. Se o nosso Deus entregou o seu único filho para morrer lá na cruz do Calvário, não é verdade? Essa é a nossa, nós podemos dizer que nós somos alegres, né? No mesmo momento que o nosso Deus entregou o seu filho para morrer numa cruz, né? A alegria veio para nós, amados. Nós somos, nós temos que agradecer ao Pai todos os dias da nossa vida. Olha o que Deus tem feito na minha vida, olha o que Deus tem feito na sua vida, né? Estamos passando aí por essa pandemia, toda essa pandemia, e Deus cada dia ali, ó, estendendo a sua mão poderosa sobre a vida de cada um de nós. Não é verdade? Então, a primeira coisa que Jesus falou é sobre a renúncia, né? Levar a cruz é renunciar às vontades da carne para fazer a vontade de Deus. No capítulo número 8, do versículo 35, fala sobre de uma grande entrega, ou seja, diz assim, ó: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, salva-la. Ou seja, a partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, você toma a cruz e Cristo vive em mim e vive em você. Todas as vezes, amado, quando nós fizemos aquele apelo, né, no final do culto, e nós perguntamos para as pessoas: escute, você quer aceitar Jesus? Você quer levar Jesus para sua casa essa noite? Ou seja, as pessoas, quando elas vêm para receber a Cristo através de uma oração, elas estão também levando o Espírito Santo de Deus juntamente com ela, né? E a partir daquele momento a decisão é da pessoa, é individual. Mas quantas pessoas que eu conheço, que você conhece, que aceitaram Jesus aqui ou em qualquer outro lugar, saíram ali fora e já infelizmente foram, né, foram enganadas, na verdade. Então nós temos que prestar atenção. Quando nós tomamos a decisão de aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador, amados, não é para brincar, não. É a oportunidade, é a grande oportunidade que o Senhor está dando a partir daquele momento. Quantas pessoas que eu conheço, que você conhece, que aceitaram Jesus e quando foram durante uma semana, né, pastor, acabaram indo, mas acabaram indo com Jesus. Por quê? Porque aceitaram o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus fala na sua palavra que Ele é misericordioso. Às vezes, nós temos um caso lá em Barra Velha, que nós fizemos um culto uma noite, a pastora Silvane se lembra disso, tinha uma pessoa lá bem complicada, bem complicada mesmo. Sabe aquele negócio de a gente pensar assim, essa pessoa nunca vai aceitar Jesus? Pois aquela noite, essa pessoa aceitou Jesus. Do jeito que ela estava, meu Deus, estava feia a vida daquela pessoa. Oi? Bem do crime, né, pastor? Bem do crime, é exatamente isso mesmo. Aquela noite, aquela pessoa, ela veio, ela se rendeu a Jesus, ela aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, consciente, né, pastora? Consciente. E naquela mesma noite, essa pessoa foi assassinada. Foi assassinada. Foi um caso muito sério na Barra Velha que aconteceu. Então eu quero dizer para você, não perca aquilo que o Senhor já te deu. Ele te deu uma vida nova. Ele te deu, a partir do batismo, né? Nós nascemos de novo. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. E eu vejo a vida de cada pessoa sendo transformada, né? Eu creio que você mesmo, né? Quando você se olha no espelho, você olha para você, você está uma pessoa diferente. Nós somos diferentes, nós temos um carinho, nós somos lacrados, não é verdade? O Senhor, Ele é muito bom. E o Senhor, Ele quer nos abençoar a cada dia mais e mais. Ou seja, a cruz é um lugar de morte. A morte do eu.
e a ressurreição de Cristo em nós. Precisamos mais estar atento à palavra de Deus. Nós, amados, nós precisamos estar mais atento à palavra de Deus. Poxa, pastor, mas eu venho no culto sábado, eu venho quinta, eu venho domingo, eu venho na intercessão. Escute. Aquele que um dia nós servia, ele também não dorme. Ele está só observando as nossas atitudes. Por isso que as nossas orações, elas não podem parar. Por isso que buscar a presença do Pai é diário, amados. É diário. Assim como o nosso Deus não dorme, o inimigo também não dorme. O inimigo não fica lá no céu tomando cafezinho, enquanto nós estamos aqui orando, buscando a presença do Pai, falando do amor de Jesus, falando de tantas e tantas coisas boas que Deus tem feito sobre as nossas vidas. Ele não está tomando cafezinho. E infelizmente, eu não gosto de falar isso, mas o inimigo, ele não tem pressa. Você já ouviu da minha palavra, você já ouviu da palavra da boca da pastora Silvane, que o inimigo, ele não tem pressa. Ou seja, precisamos ficar vigilantes 24 horas em oração, amados, aonde você estiver, né? Aonde nós estivermos, aonde nós colocar a planta do pé, de noite, de manhã, meio-dia, de noite, todo o nosso tempo, nós temos que ficar sintonizados. Sabe por quê? Sabe por que eu falo isso? Porque a palavra está se revelando a cada dia mais e mais. Em Lucas fala que, né, os dias eles são, os dias estão diminuindo a cada dia mais e mais. Não sei se você já observou isso. Primeiro, 24 horas era uma enormidade. Hoje em dia é assim, ó, é um piscar. A semana está passando tão rápido, que a gente nem acaba observando, não é verdade? E isso, a palavra está se cumprindo. O amor de muitos está se esfriando. O amor de muitos está se esfriando. Por que eu falo isso, pastor? Por quê? Porque a gente vê pessoas que faziam a obra de Deus, que olha, era a coisa mais linda desse mundo. E aí a palavra diz que o amor de muitos se esfriará. E a gente tem visto isso, pastor. A gente tem visto. Então eu louvo a Deus pela tua vida, você que tem buscado a presença do Pai. Buscar a presença do Pai cada dia mais, é buscar a presença, né? É se alegrar na presença do Pai. Mesmo nas dificuldades, escute, mesmo nas dificuldades, né? É entregar a nossa vida para Jesus, entregar os nossos problemas para o Senhor, porque Ele vai resolver. Ele cuida de ti. A Bíblia fala em Romanos que existe propósito na vida de cada um de nós. Se for para limpar banheiro, se for para pregar, existe um propósito na vida de cada um. E Deus sabe, né? Deus sabe usar as nossas vidas, mesmo que seja na pura simplicidade. Não é verdade? Eu acho que Deus tem me usado dessa maneira. Simples, tranquilo. Amém? É dessa maneira que eu espero a vinda de Jesus. É dessa maneira como eu sou, é que eu espero Jesus, que eu sempre tenho dito para você, né? Que Jesus está chegando, Ele já saiu. A missionária falou e eu vou pegar o gancho. Jesus não está voltando, Jesus está chegando. É o momento de mim, é o momento da igreja, nós nos conscientizarmos disso. Amados, eu tenho conversado bastante com a pastora Silvane em alguns assuntos. E a gente vê, quando nós estamos em algumas reuniões, não é aqui na igreja, tá? Em certos lugares, a gente olha uma situação, outra situação. Dói no coração da minha pastora, dói no meu coração. Como eu gostaria de trazer essas pessoas para Cristo, porque a gente sabe, Deus ele tem um propósito na minha vida, na vida da minha pastora, mas eu também creio que Deus tem um propósito para que essas pessoas sejam
ouvidas, que essas pessoas sejam ajudadas. Eu conheço, você conhece muitas e muitas pessoas. Amados, precisamos mais atento à palavra de Deus, amém? Como eu falei para você. E todas as vezes, né? Eu falei em aceitar Jesus, amém? Você sabe disso. Hoje é um culto mais nós estamos mais juntos para nós aprendermos um pouco mais. A Bíblia fala que o quê? Que quando aceitamos Jesus, não é um mar de rosa, né, irmão Fernando? Quando aceitamos Jesus, a gente acha que tudo é um mar de rosa, que tudo vai dar certo, que isso aqui. Não, amados. A Bíblia nos fala que nós teremos aflições, não é verdade? E essas aflições, que muitas vezes, né, vêm para a nossa vida, é o que nós precisamos estar preparados, né? Ouvir a palavra do Senhor, ouvir o que Deus tem para nossas vidas, para que a gente possa se levantar a cada dia mais. Porque se cada palavra de negativismo vier para a vida da gente e a gente cair, pelo amor de Deus, né? Então, estar firme na palavra do Senhor, saber que Jesus, ele veio, né? Jesus, ele fala na sua palavra que ele é o caminho, ele é o verdadeiro caminho, né? Ele é a verdade e ele é a vida. Então não há outro caminho, amados. O outro caminho são as pessoas que querem pegar. Nós estamos pegando esse caminho, que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade e que Jesus é a vida. Ou seja, enquanto Jesus não voltar, eu e você vamos seguir. Nós vamos buscar cada dia mais a presença do Senhor Jesus. Jesus fez um grande sacrifício, ou seja, no versículo de número 36, do 35 ao 37, 35, 36, 35, 36, eu vou repetir, tá? Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, salva-la. Portanto, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou seja, Jesus, ele já fez o maior sacrifício por todos nós. Jesus já fez o maior de todos os sacrifícios por nós, que foi definitivo. A palavra do Senhor fala em Marcos 8, 36. Portanto, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou seja, ou ainda, o que uma pessoa poderia dar em troca de sua alma? Ou seja, se Jesus já fez o maior sacrifício, ele fez o maior sacrifício por nós, que foi completamente definitivo, que está lá em Hebreus 9:12. O único sacrifício que Jesus nos pediu é o de levar a sua cruz, lutando contra o pecado. Ao abrir mão de um prazer, você está se sacrificando. Nessa reunião, pensa bem, nessa reunião, Jesus ali falando com essa multidão, falando com os seus discípulos do sacrifício, né? Todos nós temos o nosso sacrifício. Quem é que não tem sacrifício? Não é verdade? A nossa vida não é um mar de rosa, mas nós podemos louvar a Deus por tudo aquilo que Deus tem nos abençoado, por tudo aquilo que Deus tem nos dado, né? Durante esse tempo que nós estamos nessa terra. Porque aqui nós somos estrangeiros, mas o Senhor, Ele é bom, Ele é bom. Ele nos deu uma grande oportunidade, né? E essa oportunidade nós não vamos abrir mão de maneira nenhuma. O sacrifício Ele fez o sacrifício lá na cruz do Calvário, pelas nossas vidas, por tudo, por tantas e tantas coisas, né? Ele carregou aquela cruz pesada sobre o ombro, Ele trouxe, né? As suas dores, a sua grande humilhação. Ele foi humilhado, amados, você sabe disso. E Ele já te conhecia de uma maneira especial. E é isso que o Senhor quer de mim e quer de você. Que nós possamos, né, continuar na presença do Pai. Pastor, tu fala tanto isso, eu preciso falar isso. Porque muitas pessoas ainda não ouviram. Que nós precisamos estar cada dia mais na presença do Pai.
nós precisamos glorificar o nome dele, porque nós estamos aqui de passagem, amados. Deus está acrescentando dias para nós, não é verdade? Quantas pessoas que já se foram? Quantas pessoas que já se foram, né? Quantos projetos que eu e você ainda temos? Quantas coisas bonitas que, né, a gente almeja em querer ter, não é verdade? Você não almeja ter uma casa, né, um carro novo, né? Todos nós queremos isso. Isso faz parte do ser humano. E Deus, Ele tem isso para nós, né? Basta o quê? Nós sermos fiéis a Ele. É buscar a presença dEle a cada dia mais e mais. Então, como eu falei, o sacrifício, eu creio que quando Jesus estava ali, né, falando com aquele povo ali, com os seus discípulos ali, quando Ele fala do sacrifício, né, que Jesus que Ele irá fazer, né, o maior sacrifício de todos por nós, e o maior sacrifício que eu vejo pela minha vida, pela tua vida, é quando Jesus tomou a decisão de carregar aquela cruz. Ele soube e ele sabia que não seria de qualquer jeito. Assim, amados, é a nossa vida cristã. A nossa vida cristã não é de qualquer jeito. Se você tem a certeza da tua salvação, glórias a Deus e aleluia. Mas se você não tem a certeza da tua salvação, é o momento de buscar. Porque a palavra do Senhor diz que Jesus está voltando, está chegando, e nós não sabemos o momento. Nós não sabemos o dia, a hora, o mês, o ano, nós não sabemos. Por isso que eu sempre tenho falado na igreja, né? Você tem certeza da tua salvação? Se você não tiver, você tem que buscar essa certeza. Porque o Senhor está chegando. E se Ele está chegando, e Ele olhar para várias situações, infelizmente, muitas pessoas vão ficar. Eu não quero ficar. Eu não quero que você fique de maneira nenhuma. Eu quero que você se volte para Cristo a cada dia mais e mais. A cada dia que nós possamos buscar cada dia mais a presença do Pai, como Isaías fala na sua palavra. Buscai ao Senhor enquanto nós podemos achá-lo. Não é verdade? Porque vai chegar o momento, amados, que o Espírito Santo de Deus não estará mais no nosso meio. Não estará mais. E nesse dia vai ser difícil. Nós não teremos outra solução. Então, todas as pessoas que ainda não têm a certeza da salvação, é bom procurar rápido. É bom procurar. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. O dia de amanhã pertence ao Senhor. Não é verdade? Que nem esse jovem lá que aceitou Jesus na noite que nós estávamos lá. E no outro dia, na mesma noite, melhor dizendo, ele foi assassinado de uma total brutalidade, na verdade. Então nós temos que ter a certeza da salvação, amados. A salvação, ela veio, né? A gente fala, né? O momento da graça. Nós estamos vivendo no momento da graça, mas a graça não é de qualquer jeito, não. Nós precisamos observar. Eu tenho lido várias coisas sobre graça, amados. As pessoas estão misturando as coisas de uma maneira incrível. Eu escutei lá essa semana, eu li lá um negócio lá sobre a graça que não me entra na cabeça de maneira nenhuma. Então nós precisamos buscar o quê? A presença do Pai, né? Esses estudos, por exemplo, né, pastor, que o nosso irmão Rocha, o Sandro, está ministrando a palavra do Senhor. Olha só como é interessante as coisas que eram do Antigo Testamento, coisas que se renovam através da palavra do Senhor para as nossas vidas de hoje. Quantas coisas que nós estamos aprendendo, né? Eu estou aprendendo, nós estamos aprendendo, e cada dia mais nós vamos aprender mais. Sabe por quê? Porque assim, não vai adiantar, amados, como muitas pessoas estão com as suas paredes cheias de diplomas, mas não segue nada. Não vai adiantar nada disso. Nosso diploma maior está aqui, a Bíblia Sagrada. Aqui você encontra a resposta para todas as situações que você precisa. Eu estou encontrando cada coisa na Bíblia, coisas impressionantes, né? E nós precisamos ler um pouquinho mais a Bíblia, né? Nós precisamos ler a palavra do Senhor, porque através da palavra do Senhor, ela aberta, ela nos revela grandes coisas para as nossas vidas. E Jesus também, no versículo de número 38, diz assim, assim sendo, numa época como
esta de incredulidade, perversidade, se alguém tiver vergonha de mim, olha, escute bem, tá? Se alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando voltar na glória do seu Pai, juntamente com os santos anjos, também a essa pessoa não oferecerá honra. Olha o que o versículo de número 38 fala. Sendo assim, numa época como esta de incredulidade e perversidade, se alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando voltar na glória do seu Pai, juntamente com os santos anjos, também a essa pessoa não oferecerá honra. Ou seja, essa é a coragem que Jesus teve, e essa é a coragem que muitas vezes eu e você não temos. Como assim, pastor? Quantas e quantas vezes, amados, eu não estou te cobrando, tá? Mas quantas e quantas vezes nós deixamos de falar de Jesus? Quantas e quantas vezes a gente, opa, hoje não vou falar porque eu estou com vergonha, porque é meu pai, é minha mãe, é meu irmão, assim. Quantas e quantas vezes? Jesus, ele teve coragem. Por que coragem, pastor? Porque quando Jesus, ele tomou a posição de carregar a cruz, ele teve coragem. Ele foi humilhado, foi cuspido, foi batido, foi feito tantas coisas com Jesus, mas ele carregou a sua cruz, ele foi humilhado, ou seja, ele teve coragem, né? Ele teve uma grande coragem de receber aquela cruz sobre os seus ombros e seguir em frente até o final. Até hoje, amados, até hoje, a obra da cruz, ela não mudou. A obra da cruz, ela não mudou, e a obra da cruz, ela não vai mudar. Aquilo foi consumado, é consumado aquilo. E às vezes a gente procura, né, outros caminhos, outras palavras, outras denominações que às vezes não fecham. Então eu quero dizer para você nessa noite, Jesus, ele teve uma grande coragem, e nós precisamos, eu e você, nós precisamos de mais coragem. A cruz, na época, quando Jesus carregou aquela cruz, era símbolo de vergonha e condenação. Ou seja, Jesus, com a coragem que ele teve, ele foi humilhado publicamente por nós. Eu e você, nós não podemos ter vergonha de Jesus. Pastor, quantas vezes você falou isso? Escute, nós não podemos ter vergonha de Jesus. Por quê, pastor? Porque lá na frente, nós teremos o julgamento. Nós teremos o julgamento. E aí, como é que vai ficar? Né? Se nós negarmos Jesus, no dia do julgamento, vai estar lá, ó. Vai ser aberto o livro da vida. E aí? Nós não vamos poder questionar, porque está lá no livro das ações, estará lá. E nós precisamos, amados, nos conscientizar que cada dia mais nós precisamos falar do Evangelho de Cristo. O Cristo, ele não teve vergonha, né? A palavra do Senhor fala lá em Salmo 119, 7, 8, alguma coisa assim, fala sobre que nós éramos somente uma substância. Ou seja, quando Jesus carregou aquela cruz, naquela estrada lá, ele sabia quem era eu, ele sabia quem era você. Ele sabia, né? Então, o que nós podemos fazer cada dia mais? É honrar o nome do Senhor, né? Buscar a presença do Senhor cada dia mais. Você jovem que está aqui nessa noite, né? Você que tem um pouco mais de idade, amado, não perca a sua bênção. Busque cada dia mais a presença do Senhor. O Senhor, ele tem bênção sobre as nossas vidas. E cada dia mais. Quando Jesus falou aqui, o primeiro, que a renúncia. Amados, Jesus renunciou a tudo. A tudo. Olha o que Jesus tinha, né? Ele renunciou, ele é filho de Deus. Ele renunciou à sua glória. Mas ele olhou. Ele sabia do irmão José, ele sabia do pastor Sérgio, ele sabia do irmão Fernando, do irmão Nelson, da irmã Salete, do irmão Nelson, da irmã Helene, de todos aqui que estão aqui, ó.
Ele olhou e ele disse: não vai valer a pena. E graças a Deus, pastor, né? Graças a Deus que Deus, né? Que o nosso Pai, que o Espírito Santo de Deus nos convenceu a estar aqui, né? Graças a Deus que nós estamos na casa do Pai. Há uns tempos atrás, quem era o pastor Sérgio? Há uns tempos atrás, quem era você? Amados, eu era um pobre miserável. Eu era um pobre miserável. Tinha de tudo e ainda tenho, graças a Deus, duplicado ainda, né? Mas eu não tinha Jesus. E uma pessoa sem Jesus é triste. Hoje, a gente que conhece, né, um pouquinho da palavra de Deus, estar com o Senhor é uma gratidão ao Pai tão grande. Eu sou tão grato a Deus, eu sou tão grato às pessoas que falaram de Jesus na época para mim. Eu não vou esquecer nunca dessas pessoas. E é isso que você, quantas pessoas que você conversou, quantas pessoas que convenceram você a estar na casa do Senhor, e você está na casa do Senhor, e essas pessoas não estão mais na casa do Senhor. Quantas pessoas? Talvez aquele que falou de Jesus para ti esteja na casa do Senhor, mas muitas e muitas pessoas não estão mais na casa do Senhor. Uma das pessoas que falou de Jesus para mim está assim, ó, assim, dessa maneira. Mas eu louvo a Deus, eu oro para essas pessoas, porque essas pessoas tiveram coragem e foram perseverantes em falar de Jesus. Porque quando a gente não conhece Jesus e as pessoas veem, Jesus, a gente parece que, né, dá até uma coisa, não, fica lá, que para mim está tudo bem. Mas eu louvo a Deus pelas pessoas que falaram de Jesus para mim, e hoje nós estamos aqui, né, falando de Jesus para uma igreja, né, falando para umas pessoas que, a nossa família, e nós precisamos falar isso. Então Jesus, ele renunciou ao seu trono. Muitas vezes nós precisamos renunciar a algumas coisas na nossa vida. Quantas e quantas coisas que ainda não conseguimos renunciar no decorrer da nossa caminhada. Ainda há coisa no nosso meio, ainda há coisas dentro de nós ainda, né, que nós precisamos renunciar. O pecado é o que nos afasta da presença do Pai. O perdão é uma coisa que é terrível, amados. Aprenda, se você não sabe, aprenda a perdoar. Nós precisamos perdoar. Nós precisamos perdoar. Se Jesus, né, que não era pecador, um homem santo, puro, que olhou para as nossas vidas e disse: não, eu vou levar essa cruz porque eu creio, né? Então vamos fazer por merecer o sacrifício que Jesus teve lá na cruz do Calvário. Vamos fazer prevalecer a renúncia que ele fez, o sacrifício, a coragem que ele teve, não é verdade? A coragem também, a entrega, né? Porque ele se entregou-se, não é verdade? A gente fala muitas vezes assim que, por que Jesus fez isso? Amados, Jesus naquele momento, ele podia simplesmente chegar e dizer: não, eu não quero, e pronto, mandaria uma comitiva de anjos, estaria super protegido, mas ele foi manso, ele disse não. A história diz que, quando aquele soldado, quando ele foi entregue, a história diz que Malco pegou a espada e cortou a orelha daquele soldado. Figurativo, não, Malco o soldado cortou a orelha de Malco. Pedro, oh meu Deus, Pedro, né, foi lá e cortou a orelha de Malco. Nós podemos fazer, sabe o que? Jesus foi lá assim, ó, calmamente, pegou a orelha, tirou talvez a areia que tinha, foi lá e o milagre aconteceu. É isso que o Senhor faz conosco. Qual é o milagre que você está precisando? O que você precisa nesse exato momento? O que você está precisando? De uma cura? De uma restauração? O que você está precisando? Nós temos muitas coisas que nós estamos precisando, mas uma das coisas que eu mais quero é que você cada dia mais fique na presença do Pai,
não desista. Nós estamos nos últimos momentos. Eu quero que você não desista, que você continue, e que você olhe para si próprio e veja a necessidade que você está precisando. O que você está precisando? Escuta, quando Jesus levou a cruz, quando ele foi pregado naquela cruz, ele foi pregado naquela cruz, pela minha vida e pela tua vida, aonde ele deu o seu último suspiro, e ele falou, sabe o que? Está tudo consumado. Hoje, se nós pusermos para o dia de hoje, escuta o que eu vou falar para ti, a laranja, ela não é mais a mesma, é diferente, o tempo, o nosso tempo, não é mais o mesmo, amados, não é mais o mesmo. Se você olhar, há uns anos atrás, tinha inverno verdadeiro, tinha calor verdadeiro, tinha as épocas, tudo certinho. Hoje, tudo mudou, mas uma coisa que não mudou e não vai mudar, sabe o que é? A mensagem da cruz. A mensagem da cruz, ela não vai mudar, porque já foi consumado. Aquilo que Jesus tinha que fazer lá na cruz do Calvário, ele renunciou, ele se sacrificou, ele teve a coragem, ele renunciou, ele se entregou, é o sacrifício, e ele teve a coragem. Ou seja, sejamos conscientes que a obra da cruz, ela foi consumada, e não tem, né? A mensagem da cruz, ela não vai mudar, de maneira nenhuma. Enquanto Jesus não voltar, a mensagem da cruz é essa, é uma renúncia para a minha vida e para a tua vida, é uma renúncia, é uma entrega, é um sacrifício e é uma coragem. Nós somos corajosos, amados, nós somos corajosos. Quantas pessoas que não têm coragem de falar de Jesus, não é verdade? Quantas pessoas que estão, muitas vezes, em cima de púlpito, falando, pregando, mas tem vergonha de falar que Jesus é amoroso, que Jesus é bom? Quantas pessoas que eu conheço, que estão pregando um Jesus em cima de púlpito, e quando desce do púlpito são outras pessoas. Pastor, mas Deus pode mudar, mas vai depender da pessoa. Enquanto, esse é o livre-arbítrio que nós temos, né? Ou você quer, ou você não quer, né? Jesus, ele não vai se intrometer. Jesus, ele não vai lá chegar e dizer, ele te dá o livre-arbítrio, esse aqui é o caminho, se você quiser pegar esse caminho, eu vou te ajudar, mas se não quiser, fazer o quê? Não é verdade? Mas é o Espírito Santo de Deus que vai convencer. Então eu quero dizer para você nessa noite, essa mensagem é uma mensagem de renúncia, amado. Você tem renunciado, você tem buscado a presença do Pai, você tem levantado um altar para o Senhor. Essa parte é uma parte muito importante. Você tem levantado um altar para o Senhor? Qual é o altar que você tem levantado para o Senhor? Eu falo muito em oração, né? Porque oração era algo que Jesus sempre estava orando, sempre estava buscando, não é verdade? E eu amo fazer oração, eu amo orar na madrugada, de dia, de noite, qualquer hora, eu sempre estou orando, né? Mas qual é o altar que você tem levantado para o Senhor? Será que é o altar de 5 minutos? Será que esse é o altar que Jesus merece? Será que Deus merece somente 5 minutos da tua oração? Será que Ele não merece um pouco mais? Será que o Senhor não tem algo para falar para nós? Sempre tenho dito na igreja e vou continuar falando. As minhas orações, elas mudaram. As minhas orações eram falar, pedir, clamar. Mas quando eu ouvi uma pessoa falar que nós temos que ouvir a voz do Senhor, amados, tem um Espírito Santo de Deus que quer falar conosco. E Ele fala de uma maneira especial. Ele não vai se intrometer. Mas se você der a liberdade para Ele para falar, Ele vai falar. Quantas coisas o Espírito Santo de Deus tem para você? Quantas coisas o Espírito Santo tem para a tua vida? Para a minha vida? Ou seja, o altar para o Senhor, hoje,
no meio do povo cristão, muitas e muitas vezes, é 5 minutos e olha lá. Vamos orar um pouquinho mais, vamos buscar um pouco mais da presença do Pai. Deus Ele te ama de uma maneira incondicional. Assim João falava, né? Que o amor de Jesus era um amor incondicional. Esse é o amor. O amor, ele vai prevalecer não somente na minha vida, mas ele vai prevalecer na tua vida. Então, creia, Deus, ele tem bênção para a tua vida, ele quer te abençoar em tudo que você fizer, em tudo que você pedir. Tenha certeza que o Senhor, nosso Pai, ele quer te abençoar. Sabe por quê? Porque o Senhor, ele é o nosso Pai, né? Deus, ele é o nosso Pai. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus, né? Quando nós aceitamos Jesus, nós temos um Pai. E esse Pai é o nosso Deus, é o Criador dos céus e da terra. Ele quer abençoar a tua vida, amados. Ele tem grandes coisas sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre o celeiro de almas. Tenha certeza disso. Nós vamos nos alegrar muito ainda na presença do Pai. Nós estamos vivendo um novo momento. Nós estamos vivendo o Techuvá. Nós estamos retornando, nós estamos aprendendo. E com esse aprendizado que nós estamos tendo, eu e você, nós vamos ser mais firmes na fé. Nós vamos ser mais firmes na fé. Nós vamos ter a consciência do verdadeiro Evangelho. Eu falei com uma pessoa lá em Barra Velha e eu expliquei um pouco para ele o que o celeiro de almas está vivendo hoje, né? O que nós estamos fazendo. Eu falei para ele do retorno, né? Do Techuvá, de voltar às origens e tudo mais. E ele ficou assim até pensativo. Sabe o que ele disse para mim? É um pastor. Ele disse assim para mim assim, ó. Né, pastor Sérgio? Parece que o que a gente prega assim hoje em dia parece que não vale a pena, né? Eu disse, não, pastor, vale a pena. Mas nós precisamos retornar. Por quê? Porque a maior parte do povo de Deus, agora você está sabendo disso. Eu também estou sabendo disso. A maior parte do povo de Deus, Deus ele quer entregar as bênçãos, os ensinamentos, e o povo não está querendo. O povo não está querendo. Não é verdade? Aquilo que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, amados, para nós conhecemos uma grande parte, você conhece uma grande parte, mas o que aconteceu há 5000 anos atrás, não é verdade? A gente não sabia, a gente fechava a Bíblia, opa, não é para nós, e é para nós, é para mim, é para você. As bênçãos que o Senhor tem, né? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, quantas coisas tem, quantas bênçãos tem para a nossa vida. Só que a outra parte do 29 fala, né? Se a gente não fizer, as maldições elas vão vir. Então é muito mais fácil hoje a gente achar assim, ó, né, irmão José? Se a gente, tipo assim, se você pegar uma faca e dar em cima do teu dedo, vai ter um prejuízo, com certeza, não é verdade? Então essa é a verdade. Se você fizer, você vai sofrer. Então não faça, vá pelo certo. E muitas vezes, amados, a gente vai pelo errado. A gente vai pelo errado, infelizmente. Mas nós, o celeiro de almas, nós estamos aprendendo a palavra verdadeira. Aquela que às vezes dói, né, pastor? Mas é a verdadeira palavra que nos levará a cada dia mais na presença do Pai. Amém, igreja? Então eu louvo a Deus pela tua vida nessa noite. Então não esqueça, tá? O que Jesus fez, nós estamos fazendo. Nós estamos renunciando, nós estamos entregando o sacrifício e a comunhão. A comunhão não, a coragem. Ou seja, a conclusão de tudo isso: somente quem passa pela crucificação recebe a ressurreição. Ou seja, não abandone a cruz. E foi aquilo que eu falei para você antes, né? Que tudo está mudando. A fruta, ela não é mais a mesma, o tempo não é mais o mesmo, mas uma coisa, tudo está mudando, mas a mensagem da cruz, ela não muda. Ou seja, por que muitas e muitas vezes nós, eu e você, pegamos atalho? Jesus falou assim, ó, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ei, vamos por esse caminho, porque Jesus tem bênção para a tua vida. Jesus, ele te ama de uma maneira incondicional. Se ele não te amasse tanto assim, Deus, se ele não te amasse tanto assim, ele jamais entregaria o seu único filho. Não é verdade? Hoje, nós não entregamos o nosso filho, seja quem for, nós não entregamos o nosso filho. Nós lutamos até o final.
Não é verdade? Por quê? Porque aprendemos que uma alma vale muito. Uma alma vale muito, amados. Às vezes a gente vê familiares, tanta briga, tanta confusão. Nós não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos. As discussões, as brigas acontecem. Mas nós não abrimos mão do nosso filho, jamais. E das minhas filhas eu não abro mão jamais. Então eu louvo a Deus pela tua vida aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz? Amém. Vamos nos colocar de pé? Aleluia. Quero orar juntamente com a igreja. Vamos louvar? Amém. Glória a Deus. Vamos louvar primeiro ou orar? Vamos orar. Louvar primeiro, né, pastora? Glórias a Deus. Amém. Que bom, né? Que bom que você está aqui na casa do Pai. Amém? Que bom que você está aqui na casa do Pai. Jesus, Ele te ama muito, amados, né? E eu quero que você preste atenção nessa mensagem. Talvez faltou alguma coisa para mim falar, mas eu quero que você tenha consciência, vai lá, faça uma historinha dentro da sua mente e vê lá quando Jesus estava lá com aquela grande multidão, juntamente com os seus discípulos, e Jesus falando, hoje eu estou aqui, mas eu vou renunciar, eu vou fazer uma entrega, eu vou fazer um sacrifício, e eu vou ter uma coragem, por causa de vocês, amém? Vamos lá. Aleluia. Amado Jesus, amém? Glórias a Deus. Eu quero orar juntamente com a igreja. Amados,
Sexta-feira nós tivemos um culto abençoado na cidade de Barra Velha e fizemos uma oração lá por pessoas que estão enfermas, pessoas que talvez você conheça, que estão enfermas. E nessa noite eu quero, através do Espírito Santo de Deus, talvez você esteja adoentado, talvez você tenha um problema. Eu quero pedir, nesse momento, eu quero pedir com a maior humildade ao Espírito Santo de Deus, que nessa oração, se você precisar, se você está enfermo, que você colocasse a sua mão, como eu vou colocar a mão sobre a minha cabeça. Eu quero orar por você, por algum tipo de enfermidade que você tiver. Aqui quem vai curar não é o pastor. Aqui quem vai curar é o Senhor. Aqui quem vai curar é o Espírito Santo de Deus. Pessoas que talvez você conheça que estão enfermas, eu gostaria que você visualizasse essas pessoas, que você falasse para o Senhor, ó Senhor, aquela pessoa. Amém? Eu quero orar. Você que está enfermo, se você crê, eu creio, Pai, que seremos curados. Senhor, Pai que está no alto dos céus, Deus maravilhoso, Deus tremendo, nós estamos aqui, Senhor, reunidos nessa noite. Viemos aqui, Pai, para te adorar, para te exaltar, para buscar a tua presença, Senhor. E nesse momento, Pai, o teu povo está aqui e nós estamos em oração, Pai, porque cremos, Pai, na cura e na restauração, através do teu nome, através do Espírito Santo de Deus. É nesse momento, Pai, que estamos, Senhor, com as mãos, Pai, sobre a nossa cabeça e pedimos ao Senhor, meu Pai, a tua bênção, a tua cura, a restauração, a enfermidade, Senhor. O Senhor é um Deus que cura, que restaura. O Senhor é o Criador dos céus e da terra. E nessa noite, Pai, nós cremos, Pai, no teu poder, Pai. Nós cremos, Pai, na cura. Nós cremos, Pai, que o Senhor entrará com providência, Pai. A honra, a glória, tudo é para ti, Senhor. A adoração é tudo para ti, Pai. E nessa noite, Pai, essa é a liberdade, Pai, que nós pedimos para ti, através do teu nome, Senhor. Cura, restaura ao necessitado, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz, amém. Vamos aplaudir Jesus? Aleluia! Glória a Deus. Amém. Amados, pode tomar teu assento. Vamos se sentar um pouquinho. Já é cedo ainda. Nós vamos estar daqui meia-noite. Quero chamar a pastora Silvane, né? E também quero chamar a nossa diaconisa irmã Elza, que esteve de aniversário.